Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grença, teóloga por formação, e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo João, capítulo 3, o encontro de Nicodemos com Jesus. Exatamente, eu vou até colocar aqui algo bem brasileiro. Bem brasileira aqui, ó. Em poucos dias vamos completar 200 anos de liberdade política do Brasil, né? Da coroa portuguesa, tá bom? Muito crescimento para nós, né? Então, eu vou falar sobre Nicodemos. Vocês sabem o que significa o nome Nicodemos? Então, eu vou ler aqui para vocês. O nome Nicodemos significa vitória do povo, o vitorioso, ou o que vence com o povo, ou o que conduz o povo à vitória. Exatamente, é um nome grego, né? Demos é povo, por isso daí vem a palavra também para nós, democracia. Tem muita coisa que a gente não sabe sobre a democracia e que a gente fala, mas a verdadeira democracia, a grega, que da onde vem, não é exatamente como pregam aqui. Não é, gente, não é, tá bom? Então, uma hora procurem saber a respeito e vamos que vamos construir um país maravilhoso, porque nós merecemos, né? Então, vamos lá com o texto de João, capítulo 3, vamos lá? Nascer da água e do Espírito. Aqui, Jesus vai dar uma aula de pneumatologia para Nicodemos. Muitos leem esse texto como polêmico até, né? Jesus dando uma como é que se diz? Tirando até, ironizando Nicodemos, como, olha, tu é mestre em Jerusalém, tu não sabe dessas coisas e tudo mais, mas a gente tem que olhar de uma outra maneira aqui, tá? Vocês que vêm aqui comigo, nós vamos olhar de uma outra maneira esse texto. Como? Ora, Nicodemos era mestre em Jerusalém, de acordo com a narrativa. Então, isso significa que ele sabia muitas coisas, mas um mestre, um professor, um político, um senador, ele não sabe de tudo, né? E tem sempre alguém que sabe mais do que a gente ou que nos instrui, né, em determinados assuntos melhor do que os outros. E Jesus era essa pessoa indicada para falar sobre essas questões, né? Então, vejamos bem isso. Quando você, por exemplo, está na pesquisa, o teu professor vai saber mais do que você, mesmo que você saiba muito. Mesmo que você saiba muito, vai ter pessoas que vão saber muito mais do que você. Então, esse é o caso aqui de Nicodemos. Eu vou ler o texto para vocês e depois eu dou umas outras explicações, tá bom? Então, João capítulo 3, versículo de 1 a 21, tá bom? João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Nascer da água e do Espírito. Havia um homem dentre os fariseus. Nicodemos era o seu nome, um dos principais entre os judeus. Ele veio procurar Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus, como mestre, pois ninguém pode fazer esses sinais, esses semeios, né? Que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: Amém, amém. Eu te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo já velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe uma segunda vez e nascer? Jesus respondeu: Amém, amém, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito
não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é espírito. Não te admires que eu te diga que vos seja preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é com todo aquele que nasceu do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode isso acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Amém, amém, eu te digo, falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, mas não recebeis nosso testemunho. Se vos falo das coisas da terra e não credes, como crereis se vos falasse das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim é preciso que o Filho do Homem seja elevado, a fim de que todo aquele que crê tenha nele vida eterna. Assim, pois, Deus amou o mundo, a ponto de dar o unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, a fim de que suas obras não sejam descobertas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que sejam manifestadas as suas obras. Bem, aqui Jesus dá uma aula de pneumatologia para ele, como eu já falei para vocês. E aqui percebam que Nicodemos vai o quê? À noite falar com Jesus. A noite representa as trevas, o torru, né? Lembram lá de Gênesis? O mundo era um caos, e vivia na escuridão, aquela coisa toda. E Deus diz: haja luz. Haja luz. Luz é sempre relacionada ao conhecimento, gente. Sempre relacionada ao conhecimento, seja da palavra de Deus, seja da ciência, enfim, tudo se liga ao conhecimento, à luz, tá bom? Tirando a ignorância, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Jesus, ele é o quê? Ele é a luz. Ele é a luz dos homens, não é isso que diz os evangelhos? Então, Nicodemos foi buscar a luz, né? E aí o que acontece? A luz para quê? O nome dele diz, para que ele tenha a vitória dentre o povo. Depois ele vai aparecer mais 2, 3 vezes, justamente uma defendendo Jesus e na outra com José de Arimateia sepultando Jesus. A coisa mais linda, quer dizer, Jesus falou com ele uma vez só. Ele não ficou depois de nhenhenhen com Jesus, não, mas ele agiu sempre na hora certa. Ele não ficou lá, ai mestre, tu me amas, aquela coisa toda, eu te amo, coraçãozinho, não. Ele ouviu, né, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Então ele ouviu a palavra de quem? A palavra da luz. Ele ouviu Deus, ele ouviu Jesus. E aí o que aconteceu? Ele foi embora lá, fazer o trabalho dele lá no Sinédrio. Ele era, ele era um dos príncipes do Sinédrio. Foi lá fazer o trabalho dele. Na hora exata, ele defendeu Jesus, né? E depois ele foi sepultar seu mestre. Ele já era, como se fala, ele já era uma teté de Jesus. Só que ele não precisava ficar falando todo o tempo, olha, eu sou de Jesus, eu ando aqui com a minha Bíblia debaixo do braço, e é porque eu sou de Jesus.
eu sou de Jesus. Aqui, ó. Eu sou de Jesus. Ele não precisou disso. Quem é de Jesus não precisa disso. Simplesmente vai fazer o quê? As obras corretas. Vai fazer a justiça, né? Vai defender na hora da injustiça as pessoas que estão sendo injustiçadas. Então, veja bem, esse lado do Nicodemos. Agora, ele era ele fazia parte do Sinédrio. E se ele era mestre, com certeza ele tinha seus alunos também para ensinar e tudo mais. Imagina que é um homem ocupado, né? Não era um qualquer que trabalhava só numa coisinha e tá tudo bem, não. Possivelmente ele tinha vários outros. Possivelmente ele tinha outras atribuições. Então, a gente tem que ver tudo isso. Bom, eu li aqui da Bíblia as Paulinas, né? A Bíblia, o Novo Testamento. Agora nós vamos falar a respeito, nós falamos do nome, né? Agora nós vamos, eu ia começar a ler também essa Bíblia aqui, Bíblia de Estudos Almeida, mas eu desisti. Ela é mais exigente, enfim, tem umas coisas aqui que não... É boa, não tô dizendo que é ruim não, mas pra mim não... tem muita informação que é desnecessária neste momento, tá? Então, deixa eu pegar agora aqui o que eu vou falar com vocês a respeito. Primeira coisa, eu falei sobre a pneumatologia. E disso eu vou explicar para vocês o que é a pneumatologia. Bom, no dicionário diz o seguinte, né? Que fala a respeito do carisma, renovação carismática, sobre o Espírito Santo, pessoa em Deus, espiritualidade, trindade. O termo designa a reflexão teológica sistemática sobre a ação e a natureza do Espírito Santo, juntamente com a doutrina de Deus e a cristologia. A pneumatologia sonda o centro dogmático da fé cristã. A Escritura oferece apenas indícios de uma pneumatologia no sentido mais restrito. O Antigo e o Novo Testamento falam primeiramente e apenas de modo associativo, tá? De um poder divino chamado Espírito. Em hebraico, ruach, né? Em grego, pneuma, por isso pneumatologia, né? O estudo do espírito. Em latim, espírito, né? O espírito, né? Espírito. Espíritos. E fazem geralmente com que imagens da natureza, né? Eles sempre comparam com a imagem da natureza, como foi falado aqui. O vento, o sopro, enfim. Aí, ó, comparam com o espírito com o vento, tempestade e o ar que respiramos, com água, fogo e animais, no caso o pombo. Conforme Êxodo 14, 21, Amós 4, 13, Salmo 104, versículos 29 e seguinte, Marcos 1, 10, Mateus 3, 11, Lucas 3, 16 e João 7, 38 seguinte, aí vai o 20, 21, 23 e Atos 2, 3. Já mais abstratas, mas também mais teológicas. São as expressões que reconhecem no Espírito a santidade de Deus, conforme Isaías 63, 10 seguintes e Salmo 51, 13. O selo da salvação celestial, conforme João 6, 27, Atos 10, 38. O amor divino, conforme Romanos 5, 5. Paramos em Romanos 5, 5. Então, agora eu vou explicar a respeito dos fariseus. De acordo com essa pesquisa aqui desse Anthony Saldarini, fariseus, escribas e saduceus na sociedade palestinense. Esse livro também é da Editora Paulinas, tá bom? Ó. Então, o que diz aqui? Os fariseus em João.
Os fariseus agem tanto como oficiais do governo, no caso aqui Nicodemos, quanto como eruditos, doutores da lei, que estão interessados no ensinamento de Jesus e que discutem sua veracidade. Os saduceus e escribas não são mencionados em João. Esse é um ponto, tá? Em João, a apresentação dos fariseus difere enormemente dos demais evangelhos, dos evangelhos sinóticos, Mateus, Mateus, Marcos e Lucas, tá? Embora alguns traços comuns permaneçam, tanto na Galileia quanto em Jerusalém, os fariseus são uma presença ameaçadora, sempre vigilantes e suspeitosos, adversários de Jesus, que mantêm o povo sob vigilância e influenciam-no com sua propaganda. Eles rivalizam-se com Jesus pelo prestígio junto ao povo e procuram minar-lhe o ensinamento. Ao longo de todo o evangelho, os fariseus estão aliados aos chefes dos sacerdotes na promoção de ações oficiais contra Jesus, especialmente quando de suas viagens a Jerusalém. Além disso, os fariseus, quer sozinhos, quer com outros oficiais, controlam a sinagoga e os processos jurídicos para a remoção daqueles a quem eles se opõem. Essa imagem dos fariseus como um grupo oficialmente poderoso tem traços significativos em comum com a apresentação que deles faz Flávio Joséfo, que foi um historiador do primeiro século, tá, gente? Aqui, significativos em comum com a apresentação que deles faz Flávio Joséfo durante o período Asmoneu. Consoante os dois relatos, eles alcançaram verdadeiro poder político, ainda que esse poder derivasse da classe dirigente a qual serviam. Está evidente na narrativa da condenação de Jesus à morte que os fariseus não constituíam as mais altas autoridades durante a qual saem de cena, tal como nos evangelhos sinóticos. Aqui também diz, os fariseus são mencionados pela primeira vez em conexão com uma delegação enviada a Jerusalém, ao Jordão, a fim de investigar João Batista, conforme João, capítulo 1, versículo 19 e 28. Os judeus enviaram sacerdotes e levitas a João. Isso nós já conhecemos dos outros vídeos, né? Vocês possivelmente devem ter visto. Se não viram, vocês buscam aí, façam uma busca aí nos meus vídeos que vocês vão encontrar. Agora, eu vou dar uma outra explicação, né, a respeito desse encontro de Nicodemos com Jesus, na visão do professor Johannes Beutler, o alemão que estuda há mais de 50 anos somente o Evangelho segundo Johannes, segundo João. Deixa eu ver se eu tenho aqui, onde que está o livro dele, eu já mostrei para vocês. Bom, acho que tá ali para cima, nem vou pegar, que é justamente aquele das Johannes Evangelho Comentar, né? E que também existe em português, que foi traduzido, aqui eu tenho em português, que foi traduzido pelo professor Johann Koning, né? Aqui, lá de Minas,
Então, para vocês que quiserem se aprofundar nesse assunto sobre a literatura joanina, essas são as bibliografias que eu utilizo e que é utilizado no meio acadêmico. Agora vamos conversar a respeito do encontro de Jesus com Nicodemos, como eu falei, de acordo com esse comentário do professor Johannes Beutler. No versículo 1 e 2b, entre os habitantes e romeiros que participavam da festa da Páscoa em Jerusalém, muitos chegaram a acreditar em Jesus. Lembram que a gente já falou sobre isso, né? Então, aqui nós também já lemos. Então, agora a gente vai, olha aqui. O nome do Nicodemos, eu já expliquei para vocês logo na entrada, logo que eu comecei o vídeo, que significa vencedor no meio do povo ou vencedor na assembleia. O que é uma assembleia? É uma reunião de pessoas, tá? Por isso, Kahal Yahvé, Assembleia de Deus. Isso é uma palavra em hebraico, Kahal, né? Que significa assembleia. Então, é isso. Ou uma eclesia. Eclesia também significa assembleia, se não me falha a memória, gente. Só que eclesia ou é latim ou é grego, não lembro agora. Eclésia, né? Então, o nome Nicodemo significa vencedor no meio do povo ou vencedor na assembleia do povo. No quarto evangelho, que é o evangelho segundo João, Nicodemos aparece em João 3, 1, 4, 9, 7, 50, 19, 39. Os outros textos do Novo Testamento não falam sobre Nicodemos. O Evangelho segundo João apresenta Nicodemos como um fariseu, um perushim. Um perushim é sempre um separado para as coisas de Deus, gente, também, né? Tem que ver, não é que você vai falar é um fariseu porque é hipócrita, não. Você tem que também ficar atento a essa conotação, a essa palavra fariseu, tá? E Jesus mesmo diz, se a vossa justiça não exceder a deles, vocês também não vão entrar no reino de Deus, tá? E tudo aqui é relacionado à justiça. A questões de lei, de direito, de tudo isso, tá? Não é o batom da Francisca, né? Os acessórios, né? Os apetrechos que a gente usa que vai levar a gente pro reino de Deus, não. Nem o meu véuzinho, nem eu ter nascido dentro da igreja, não é isso, gente. Nem de eu me jogar lá no Rio Jordão, de batizar, de não sei o quê, nem a la shuricante, essas coisas, também não é isso. Aqui, a questão de Deus é tudo relacionado à justiça, tá bom? Então, aqui, ó, no Novo Testamento não fala, tá? Nos outros, né, nos textos não falam sobre Nicodemos. O Evangelho segundo João apresenta Nicodemos como um fariseu e autoridade entre os judeus, né? E não é dito expressamente que ele é membro do Sinédrio, ou seja, do Senado judaico, né? Contudo, segundo João 7, 50, 51, isso parece ser provável. Acaso, como ele diz, né, que ele defende Jesus, ele diz assim, acaso nossa lei julga um homem sem antes ouvi-lo e saber o que ele fez? Sendo que são mencionados os sumos sacerdotes e fariseus, em João 7,45. O Sinédrio é composto por quê? Por 70 membros, sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Francisca, o que são anciãos? São os idosos, gente. São as pessoas que a gente chama que tem sabedoria, né? Os sumos sacerdotes, vocês sabem, né? Lembram de Anás e Caifás, essa turma toda aí, tá? Conforme Marcos 11, 27. Mas o sumo sacerdote é quem preside, né? Toda a reunião. A assembleia, né? Nicodemos procura por Jesus o que à noite. De um lado, os rabinos recomendavam o estudo da Torá durante a noite. De outro lado, provavelmente Nicodemos não quer se comprometer.
Bom, essa é a visão do Boitila, tá, gente? Como eu falei aqui, dei todas as minhas ideias aqui também. Então, Nicodemos não quer se comprometer, conforme João, capítulo 12, versículo 42 e 43. Com isso, um contraste forte surge entre a noite e Jesus, que é a luz, que brilha nas trevas, né? Conforme o versículo 19 e 21. Todavia, mais tarde Nicodemos defende Jesus publicamente, conforme João 7, versículo 50 a 51, e tem coragem de pedir o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos. Quem era Pilatos? Pilatos era o governador na Judéia na época de Jesus. Foi ele quem julgou Jesus e o condenou, né? Na verdade, não foi só ele. Ele foi o representante romano quem colocou Jesus para cumprir o seu processo jurídico, né? Quem enviou, na verdade, foram os sumos sacerdotes e o povo, tá? Os sumos sacerdotes e o povo. É só ler João 19, 19, 22 que vocês vão entender. Aliás, leiam todo o capítulo de João 18 e 19, que é a central de João, que fala que fala tudo sobre a paixão, o processo jurídico e até a condenação de Jesus, né? Nesses 2 capítulos tem tudo lá. Então é como se João tivesse o autos do processo de Jesus. É só ir lá, ler, que vocês vão prestar muita atenção em relação a quem realmente é Pilatos, quem são os sumos sacerdotes e qual classe eles participam. E o povo, tá? E o povo, porque foi o povo que decidiu entre Jesus e Barrabás. Tá? Então leiam, né? Jesus, conforme lá Mateus 26, não lembro agora. O povo escolhe entre Jesus Barrabás e Jesus o Cristo. Então o povo escolheu quem? Jesus Barrabás, o homicida. Né? Então tem que estar muito atento com o que o povo escolhe. Que o povo, a voz do povo não é a voz de Deus, não, gente. Porque se fosse a voz de Deus, Jesus Cristo, o Machia, o Messias, jamais teria sido morto. E se ele voltar, é capaz até do povo matar de novo. Fazer o quê, né? Então, vamos continuar aqui. Nicodemos procura Jesus à noite. Já fiz isso aqui. Pede o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos, né? Ele e José de Arimateia. No versículo 2b, 3, primeiro diálogo. Desculpa. Deixa eu beber uma água. Ó, gente, a minha canequinha. Bíblia com Francisca. É água, gente. Água. Porque a gente fala demais, precisa beber água, né? Precisa hidratar a garganta. Então, o primeiro diálogo, desde o início de seu discurso, é claro que Nicodemos representa seu povo. O verbo está no plural. Sabemos, né? De saber, né? Nicodemos ficou impressionado com os sinais, os semeios, né? João usa a palavra grega semeio, né? Operados por Jesus. Imagina que Jesus seja um profeta, ou seja, um mestre que veio de Deus. Contudo, justamente assim mostra que não entendeu a identidade de Jesus como aquele que saiu de Deus, conforme João 8, versículo 40, conforme João, capítulo 13, versículo 3, 16, 27 e 28. Deus não está apenas com Jesus, mas Jesus é Deus. Para João, Jesus é divino, né? Conforme João, capítulo 1, versículo 18, que era o prólogo, né? João 10, versículo 30 também. Enfim, não se capta a dignidade de Jesus apenas através dos sinais, mas também pelo acolhimento da palavra de Jesus. Jesus declara, após a fórmula de introdução, conforme o capítulo 3, versículo 5 e 11,
Amém, amém. Eu te digo que é importante nascer de novo ou nascer do alto para ver o reino de Deus. Apenas aqui, no versículo 3 e 5, reino de Deus. E em João 18, 36, 37, reino de Jesus. Se usa a expressão que, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ganha centralidade. No Evangelho segundo João, o termo de salvação mais importante é Zoé. O que é Zoé, Francisca? Zoé é vida, é Chaim, né? Chaim é vida, o Deus vivo, Chaim, né? Em hebraico é Chaim. E em grego, vida é Zoé, tá? Então, esse é o tema mais importante no Evangelho segundo João, é vida. Enfim, para ver o reino de Deus ou participar da salvação escatológica, o que é escatológico? É o já e o ainda não, é a questão do escatom, tá? É preciso tornar-se um homem novo, ou seja, fazer uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança de alvo, sabe? Quando a gente se converte a Deus, se converte, né, a Deus, a Jesus, ao cristianismo, não é a gente se converter não é trocar de pele, de roupa, de não sei o que, como eu falei, mas é pela questão de justiça, questão de atitudes da gente. Você, olha, vou falar uma coisa para você, já que a gente está falando de Sinédrio, de Nicodemos, de Demos, né, de vitorioso entre o povo, enfim, que o nome dele vem de Nicodemos, vem também de questões de vitória, de democracia e tudo mais, tá? Olha, ontem eu escutei uma coisa muito triste de um candidato que diz que tem que dar calote. Gente, não tem como, gente. Não tem como você ser de Deus e ser caloteiro, querer aplicar golpe nas pessoas. Não tem como, sabe? Ou você é realmente... E não é na frente das pessoas. É quando ninguém te vê, é que você mostra quem você realmente é. Se você é um homem e uma mulher de Deus, dificilmente você vai aceitar alguém dizer assim, dá um calote aí, tá tudo certo, porque você é pobre, então pobre pode roubar. Isso não é verdade, gente, sabe? Nem rico é para roubar, é para ter justiça, a justiça de Deus, tá? Então, aqui diz assim, Deus não está apenas com Jesus, mas Jesus é Deus, né? Aqui já lemos. Então, para o Evangelho segundo João, participar do reino de Deus é tornar-se um novo homem, quer dizer, nascer de novo, ou ser como uma criança, né? Conforme Marcos 10, 15 ou Mateus 18, 3. O judaísmo imaginava que isso dependesse, sobretudo, do comportamento da pessoa. Eu concordo, em parte, sim, depende do comportamento das pessoas, mas para você ser bom também e praticar justiça, obras de caridade, tudo, você precisa ter Deus. Deus em si, Deus em você, estar com Deus, em Deus, para Deus, por Deus, aqui ó, como essa que eu coloco, né? Por Deus, com Deus, em Deus, para Deus, estar em Deus e com Deus. Então, aí você consegue fazer muitas coisas sozinho, você não consegue, não. Você pode até ter vontade, mas não basta isso, não. Você tem que ter uma força interna, uma força que não é sua, humana, tá? Para você fazer as coisas de Deus, sabe? Fazer doações, ser do bem, sabe? Ter ética, essas coisas todas. No versículo 4 e 8, o segundo diálogo, aparentemente, Nicodemos não entende a palavra de Jesus sobre a necessidade de nascer de novo. É uma metanoia, é uma mudança de vida. Você nascer do Espírito de novo. Você não vai mais ouvir a voz do outro humano, você vai ouvir a voz de Deus. Por isso lá em Deuteronômio, né?
Ouve, ó Israel, Adonai é um, Adonai teu Deus é um, Adonai é único, né? Você não vai ser Maria vai com as outras que vai ouvir todo mundo, né? Então, fora da fé, tal mensagem de fato se torna inacessível, iniciando outra vez com uma outra fórmula de afirmação. Amém, amém, eu te digo. São construídas duas oposições, nascimento e renascimento, carne e espírito. De acordo com a palavra de Jesus, somente entra no reino de Deus quem renasce da água, né? E do espírito. A água remete ao quê, gente? A água remete à nova aliança, conforme Ezequiel 36, 25, 27, e ao batismo, tá? A carne representa o quê? O homem, enquanto criatura, ainda não salva. A esta é oposto o espírito, o qual, compreendido como o vento ou o sopro, sopra onde quer, conforme o versículo 8. Segundo o Evangelho, as palavras ditas por Jesus são o quê? Espíritos são espírito que vivifica a vida. Sim, conforme João, capítulo 6, versículo 63. No versículo 9 a 12, o terceiro diálogo. Pela terceira vez, Nicodemos toma a palavra com sua pergunta no versículo 9. Mostra que não entendeu as palavras de Jesus, dentro de um horizonte meramente humano. Realmente não é possível compreender a palavra reveladora de Jesus. O mestre Jesus, conforme o versículo 2, se admira que o mestre de Israel, no versículo 10, não entende a sua palavra. Aparece ainda uma segunda oposição para formar uma inclusão ou moldura, né? Nicodemos tinha dito, sabendo, nem metafísica, né? Nem a metafísica eles vão entender, aquilo que está além, né? Além, meta significa além, então, além do que Jesus está explicando a respeito das coisas mundanas, né? Então, não vão entender, né? Sobre essas coisas celestes, né? Contudo, como a luz não encontrou acolhida, conforme João capítulo 1, versículo 10, 9 e 10, também o testemunho não é acolhido, né? Enfim, quem vem a Jesus sem fé não irá compreender nem as coisas mundanas, nem as coisas celestes, porque somente na fé se desvenda o mistério da salvação em Cristo, tá? No versículo 13 a 17, o nascimento novo na fé, né? No Filho enviado por quem? Pelo Pai. Quem é o Pai? O Pai é Deus, gente, tá? No versículo 13, ocorre o movimento das fórmulas querigmáticas. Isso vem de querigma, tá? Da fé em Jesus e a soterologia, que refere-se à salvação. Soter, já falei para vocês, expliquei lá atrás, né? As palavras de Jesus se tornam o quê? Um monólogo. E Nicodemos não é mais mencionado, tá? Pela primeira vez, Jesus fala de si mesmo, usando a terceira pessoa no singular, conforme o versículo 13, aplicando o título, o Filho do Homem a si mesmo, tá? Segundo o quê? Segundo Daniel 7,14. Este último é uma figura transcendental, ou do outro lado, né? No caso, transcendental, o que é? O que transcende ao nosso entendimento, a nossa compreensão humana, né? Jesus vem como Filho do Homem. Quem é esse homem do qual Jesus fala?
é Deus, tá? Ele é o Filho do homem, tá? Então, ó, aqui, o Filho do homem, né? É uma figura transcendental, ou do outro lado, tá? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Os sinóticos vocês já sabem, que são os 3 evangelhos. Conhecem 3 tipos de palavras sobre esta figura. O Filho do homem vem para o quê? Para o juízo. O Filho do homem é presente na terra, o Filho do homem que precisa sofrer e morrer, mas que irá ressuscitar dos mortos. Talvez João tenha uma palavra sobre o servo sofredor em mente, sendo que dele se diz que será exaltado e elevado, conforme Isaías 52:13. Em todo caso, o 4º evangelho, que é o evangelho segundo João, fala da subida do Filho do Homem ao céu, conforme João 13, versículo 62, e João 20, versículo 17. Estas são as coisas celestes, conforme o versículo 12. Somente aquele que desceu do céu, ou seja, de junto de Deus, tem acesso às coisas celestes. Então, meus queridos, aqui eu vou fazer uma parada aqui. Alguém diz assim, ai, papai disse assim pra mim. Ai, o Espírito falou assim pra mim. Ai, o anjo falou. Ai, a Nossa Senhora veio e imagem, aquela coisa toda. Gente, os evangelhos, o que mais alertam é sobre isso, tá? Então, olha só. Ninguém conheceu nada disso, só Jesus, de acordo com os evangelhos, tá bom? Aqui, eu tô falando de João, tá? Então, aqui, ó, essas coisas são as coisas celestes, né? Somente aquele que desceu do céu, ou seja, o Filho de Deus, Jesus, ou seja, de junto a Deus, tem acesso às coisas celestes, a fim de receber o que? Revelações divinas, conforme Enoque, né? Noé, Elias, Isaías, Baruque, né? É isso. Ou conforme o discurso no versículo 14 e 15, né? Do discurso da subida, se chega ao discurso sobre a elevação, tá? No deserto, Moisés elevou a serpente para proteger o que? Israel das serpentes venenosas. Eu tenho um vídeo a respeito das serpentes, né, de Deus, tá? Então procurem aí que tem uma explicação bem interessante e fala justamente a respeito desse trecho, tá? Que é um mandamento de Deus, né? De Números 21:9, tá? Nesse sentido, para o Evangelho de João, também Jesus foi elevado como uma serpente para a salvação do povo, tá? Quer dizer, a elevação da serpente no deserto prepara a elevação do Filho do Homem, que é para Jesus. No caso, a elevação de Jesus pode se referir ao momento de sua crucificação, mas também a sua glorificação e sua elevação junto ao Pai. Então, existe muitos simbolismos, o pessoal fica querendo matar as serpentes, aquela coisa toda, dizendo que é do mal, Gente, existe muita interpretação mal intencionada também em relação às coisas de Deus. Ah, você estava lá pra saber, não sei o que. Gente, pega os textos, pega os manuscritos antigos, vão estudar um pouco o hebraico para entender mais as coisas, vão entender o grego, sabe? É triste de ver como se utilizam, às vezes, das coisas para manipular as pessoas, colocar medo, sabe? Aí as pessoas ficam com medo, aí compram um monte de coisa, vivem em campanhas e não sei o que, de libertação. Tudo isso é por conta de interpretação errônea dos textos, tá? Então, fiquem atentos a essas coisas. Cuidado com esses discursos, sabe? Olha, eu digo assim,
Você quer ser de Deus? Quer estar em Deus? Então lê as Sagradas Escrituras. Ouve o que Deus tem para te dizer. Não estou dizendo que é para você não ir nos templos, não é para você deixar de ir na comunidade, na sua igreja, nem nada disso. Não é para brigar com o pastor, não é para brigar com pastora, não é para brigar com ninguém, com ancião, com diácono, enfim. Não é nada disso. Mas é para você estar mais atento às coisas de Deus, tá? Então é isso. Não é para brigar com ninguém, tá bom? Então, contudo, os homens não encontram a salvação sem contribuição própria. Ou seja, para Deus te salvar, vai precisar da tua ação. Se tu não quiser ser salvo, se tu não quiser sair da miséria, se tu não quiser sair das tranqueiras do mundo que a gente arranja, então Deus não vai fazer nada por ti. Porque ele depende da tua atitude também, tá bom? Então aqui, ó. Ou seja, quem crê encontra nele o que? A vida eterna. No versículo 16, o que se pensa aqui é um paralelo dos versículos 14 e 15. No lugar da elevação do Filho do Homem é colocado agora a dádiva do unigênito. Tal dádiva tem sua origem no amor de Deus ao mundo. Ou seja, o amor de Deus se dirige sem restrições à humanidade. Ninguém é excluído da vontade divina de salvar. A dádiva consiste na missão de Jesus. Mas tem um detalhe. Se tu não quiseres ser salvo, se tu não quiseres, Deus também não vai. Deus é muito elegante, sabe? Ele é muito elegante. Então, se tu não quiser, ele não vai te forçar. Isso é uma maravilha, porque Deus não te força a amá-lo. Não. Ele diz assim, se tu quiser, tá aqui, eu estou aqui. Né? Eu sou um Deus ciumento, eu tenho ciúme de ti. Eu vou lutar por ti. Mas se tu não quiser, então eu não vou poder fazer nada por ti. Sabe? É como uma pessoa lá, você tá ajudando a pessoa, diz, olha, você não pode ficar assim, você tem que fazer isso, assim, 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 mudar de atitude. A pessoa vai lá e se utiliza e depois tá na porcaria de novo. Mas porque a pessoa não tem a consciência ainda aberta, não enxerga além, sabe? Não enxerga além daquele mundinho que ela vive, né? Cada pessoa tem uma consciência, né? Imagina, Deus construiu tudo isso, esse mundo é imenso, gente. O mundo não é só uma coisica aqui, não, gente. Esse mundo é imenso, tem cada coisa linda, 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 linda. Tem cada pessoa maravilhosa nesse mundo e única. Bom, mas a mudança tá aí para todo mundo, né? Mas só tem que querer, né? Querer receber essa mudança de verdade. Querer mudar de vida. Tem gente que não tem nem consciência, que vive numa ignorância, que vive num mundo que não tem nada a ver, que não é legal para si mesmo. E às vezes fica prejudicando outros também, tá? Então, aqui, ó, essa dádiva consiste na missão de Jesus. No versículo 17, a missão de Jesus ocorre em sua descida ou o seu envio do céu ao mundo, conforme o versículo 13. No sentido do envio, por sua vez, visa a salvação do mundo, ou seja, a salvação da humanidade. Aí no versículo 18 a 21, nascimento novo, graças às obras do que? Da verdade, da emet, ou da aletheia, né? Gente, se você tá com a verdade, olha, não tem ninguém que te faça mudar. E Deus fica a teu favor quando você está na sua verdade, quando você é verdadeiro, você é íntegro, sabe? Então, no versículo 18, dando continuidade ao versículo anterior, junta-se o pensamento referente ao juízo. Quem não crê em Jesus já está julgado. Aparece a escatologia joanina. Característico é a convicção de que o juízo final já se dá na hora da fé. Ou seja, se você tem fé em Jesus e você vive isso, acabou. Você já fez, já é salvo, entendeu? Você já está salvo,
Não precisa de, tem que ficar não sei aonde, não. O juízo final você já está fazendo o teu juízo final aqui nessa terra, aqui neste mundo, tá? Então, de acordo com o Evangelho joanino, tá? De acordo com o Evangelho segundo João, o juízo final já se dá na hora que você tem fé no nome de Jesus Cristo, tá? Na hora que você tem fé em Deus, né? Ou da resistência à fé. Mesmo assim, existe para o quarto evangelho também outra tradição segundo a qual o juízo ocorre no final dos tempos, né? Conforme João, capítulo 5, versículo 25, 27, 28 e 29. No versículo 19, o pensamento do versículo anterior é continuado. O juízo ocorre no tempo presente e não no último tempo, não no último, né? No último dia. Menciona-se agora a razão pelo pecado do mundo e o juízo a ser realizado. Os homens, o quê? Amaram mais as trevas do que a luz, pois suas obras eram más, né? Más de mal, tá, gente? Não é demais, M-A-I-S, não, nem M-A-S, de porém, mas é demais, de ser maldosa, de ser, eles desejaram ser maldosos, tá? As duas afirmações se interpretam mutuamente. As obras más, né, de maldade, são o quê? A resistência à luz, que é a palavra divina, tá? Tudo que é luz vem de Deus, é a palavra divina, tá bom? No versículo 20, volta ao mesmo pensamento. Quem pratica o mal, odeia a luz, a fim de que suas obras boas sejam manifestadas. Não, eu li errado, peraí. Volta ao mesmo pensamento. Quem pratica o mal odeia a luz. Caso contrário, suas obras más, ou seja, suas más ações, a sua yetzerará, que é a má inclinação, seriam descobertas, né? E no versículo 21, como os malfeitores evitam a luz, os filhos da luz vêm para a luz. Eu adoro a luz do dia, gente, sabe? Eu sou amostrada, né? Como dizem aí, eu sou amostrada. Então, se você é de Jesus, se você é um filho de Deus, você vai querer ser um amostrado. Você vai querer mostrar tudo. Você vai estar ali aberto, tudo. Você não vai ficar se escondendo. Vai se esconder pra quê? Você tem a luz aqui na tua cabeça, no teu mundo, na tua vida. Pra que você vai se esconder? Não é? Mas é porque tem gente lá que tem inveja de mim, porque eu sou linda, maravilhosa, meu cabelo é bem brilhoso, eu tenho meus acessórios, todo mundo fica com inveja de mim. Porque eu tenho um perfuminho cheiroso, vou passar mais perfume aqui. Porque eu tenho um perfume cheiroso, eu sou cheirosa, ai, maravilhosa, cheirosa, não sei o que, né? Aí o povo tem inveja de mim, aí eu tenho que me esconder. Gente, para com isso, entendeu? Vem pra luz, vem conhecer esse Deus que é maravilhoso, que transforma as vidas da gente quando a gente quer, tá? Quando a gente quer, ele transforma. Então, volta ao pensamento. Quem pratica o mal odeia a luz. Caso contrário, suas obras más, né, suas más ações seriam descobertas. No versículo 21, como os malfeitores evitam a luz, os filhos da luz, eu me considero filha da luz. Então, por isso que eu estou aqui, ó, mostrando meu rosto, minha cara, do jeito que eu sou, para vocês. Falando do quê? Da luz de Deus, falando de Deus. Eu não tô nem aí o que vocês pensam da minha pessoa. Mas eu estou falando aqui sobre coisas de Deus. Porque assim como ele transformou a minha vida, ele pode transformar a vida de quem quiser. Se a pessoa quiser. Porque ele é um Deus elegante. Ele não chega assim, querendo, entendeu? Então você tem que querer. Querer receber as bênçãos de Deus, tá? Então, manifestadas, né? Aqui, como os malfeitores, os filhos da luz vêm para a luz, a fim de que suas obras boas sejam manifestadas.
praticar a verdade, praticar a emet, praticar a aletheia, né, que é a verdade, é uma expressão hebraica. Quem pratica a verdade é quem se abre à palavra de Deus. A verdade é a realidade como aparece segundo a revelação divina. No livro de Esté diz assim: a Torá é emet, e emet é a Torá, ou seja, a Torá é a verdade, e a verdade é a Torá. Quem é a verdade, gente? A verdade é Deus. Jesus, no Evangelho, aqui eu termino, né, todo esse capítulo, esse diálogo de Nicodemos que a gente falou. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Bom, nós falamos sobre o diálogo de Nicodemos. Vocês vão procurar aí agora, porque eu não sei onde. Aqui. Se vocês verem minha mesa que tá cheia de livro. Bom, então, aqui nós paramos. Eu dei todas as explicações sobre Nicodemos, sobre a questão da luz e da sombra, sobre a questão do espírito, da pneumatologia, vocês vão entender. E o que eu expliquei aqui para vocês, eu não sei se vocês vão em outros cantos ter essa mesma explicação. Percebam que foi bastante longa essa aula, essa explicação, mas é o que eu posso entregar para vocês, porque na verdade esse é um serviço que eu faço para Deus, essa é a minha obra, tá? Minha diaconia, né, como diz, é essa. Eu sou leiga, eu tenho que falar para quem está no mundo. Eu sou do mundo, mas eu vivo no mundo, mas eu não sou do mundo. Minha pátria é outra, minha pátria é a pátria celeste, tá? Eu sei que eu tô aqui, mas logo, ó, quando Deus disser vem, quando Ele me der o beijo, eu vou, né? Tem gente que tem medo de né? Eu não tenho mesmo. Eu sei que eu vou sentir falta, claro, a gente sente saudade dos filhos, não sei o que. A gente tem alguns apegos, mas eu espero que de assim, sabe? Então, nós falamos no capítulo 3 de João, do nascer da água e do espírito, que é o diálogo de Nicodemos com Jesus, e Jesus dá uma aula de pneumatologia para Nicodemos. Então, João 3, capítulo 3, versículo de 1. Nós lemos de 1 a 21. Além de eu ter lido todo o capítulo, eu dei a explicação e dei mais uma explicação a respeito dos fariseus e da pneumatologia, que é uma parte da dogmática. Então, eu acho difícil vocês encontrarem uma explicação como essa que eu dei aqui em outros cantos, tá? Então, eu desejo que vocês compartilhem muito esse vídeo para que cheguem no maior número de pessoas e se inscreva no canal, tá bom? E eu desejo que vocês fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus, ó, muito amor na vida, porque é isso que Deus quer de nós. Ele é amor, Ele é um Deus amor, Deus é amor, tanto que Ele amou tanto o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, gente, Ele trouxe, olha, se vocês forem analisar aquele sim da Nossa Senhora, aquele sim de Notre Dame, aquele sim de Maria, né, de Nazaré, lá de Lucas, aquele sim que ela deu para Deus, eis-me aqui, faça de mim a serva do Deus Altíssimo. Gente, esse sim dela mudou a história da humanidade entre antes e depois de Cristo, que agora chamam da Era Comum, né? Mas se vocês forem perceber a importância de uma mulher que transformou, que deu o seu sim para Deus, né? E trouxe esse Salvador, toda essa história da salvação para nós. Eu me sinto sinceramente muito feliz em relação a tudo isso e estar aqui podendo transmitir, comunicar isso para vocês também, porque nosso Deus é um Deus que se comunica
e se revela à humanidade por meio de quem? Por meio de nós, por causa da nossa, pela nossa voz. Nós estamos aqui comunicando algo de Deus, tá? E acredite, você é muito especial para Ele, tá? Você é único, é um ser único e pode ter certeza, Ele tem ciúmes de você, tá bom? Ele é um Deus ciumento. Não sou eu que tô falando, não é a Francisca que tira assim as ideias da cabeça. É porque eu penso assim, não. Fala nas Sagradas Escrituras. Mas você tava lá, você sabe mesmo? Gente, eu já falei. É só estudar, só ir buscar lá atrás, tá bom? Então, fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa. E para você que tá aí achando que a vida não tem continuidade, que a vida não vale a pena, olha, gente, vale a pena sim, vale a pena. Pede para Deus tudo. Pede para Deus te dar ânimo, te dar alegria, te dar... quer casar? Pede um marido para Deus. Pede do jeito que você tem, do jeito que você quer. Ai, Deus, eu quero um trabalho. Conversa com Deus. Faz o quê? Vai pro teu quarto, fecha tudo e ora para o teu pai que te ouve, né? Então é isso, tá bom? Beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E em Deus. Fiquem na bênção de Deus.